Fala galera do canal São Paulo e Família, voltamos aqui com a entrevista do Carpini no pós-jogo. Vamos ver o que ele falou. O som tá, como sempre, ó, uma bosta do Baixo. São Paulo. Tentei aumentar o máximo que deu, vai dar um chiado de fundo, vocês desculpam, mas infelizmente vem deles a transmissão. Se estivesse filmando com o meu celular lá, estaria dando para escutar melhor. Mas eu vou repetir a pergunta do repórter e a do Carpini eu acho que dá para escutar bem, aí o pessoal escuta aí ele mesmo respondendo. Thiago, como você analisa? São Paulo teve um gol anulado. Você acha que o time enfrentou dificuldades aqui? Mirassol muito bem montado, estratégico. Bom, o jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo a gente vem no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então, nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então, isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Falou tudo. Não quis te complicar, né? Carpini, boa noite. A importância do Galo voltar a jogar, ele fez o Campeonato Paulista no ano passado, até se machucar, um bom artilheiro da competição no ano passado. Voltando a atuar, titular, fez gol, fez o segundo gol. A importância de ter um meia, um elenco como o Galo. Só interrompendo, eu acho que deu para escutar, mas a pergunta dele foi basicamente como que é poder contar com o Galopo, foi desde o Paulista do ano passado sem jogar, como que é você ter um meia como o Galopo jogando no seu time. Basicamente foi isso que ele perguntou. Mas eu acho que deu para escutar melhor desse repórter. Muito importante, né? Assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo, gostei também da entrada do Nicão, participativo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, a gente teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia. Hoje um período um pouco maior dentro do programado, né? Toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa. É um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, né? Em várias oportunidades ele foi decisivo. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Ele ainda, assim que ele atingiu o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, né? Alguns aspectos são muito específicos, e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito. E ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. Nicão ganhou moral com o técnico. As estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais finalização e também mais passe, né? O que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a vitória? Ele citou que o Carpini gosta de estatísticas. Ele falou que, de acordo com as estatísticas, o São Paulo basicamente foi melhor do que o Mirassol em tudo: posse de bola, finalização, etc. Ele quer saber o que faltou pro segundo gol sair. Na verdade, saiu, né? Mas. Os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva, como a do Mirassol, sempre que saía num contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo. Então, nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né?
é mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada sempre pontuando é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações, no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mas mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Carpini, boa noite. No próximo jogo contra no próximo jogo contra a Portuguesa, pretende de repente relacionar a Arboleda, o Rames? Só já, antes que eu esqueça, ele está perguntando se no próximo jogo contra a Portuguesa, se ele já pretende contar com Arboleda, Rames. E também o Rafinha, existe alguma previsão nesse sentido? E também o Rafinha, se tem alguma previsão nesse sentido. Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas e a gente está procurando seguir isso muito à risca, justamente pela quantidade de jogos e pelo elenco do São Paulo nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos. Então, em relação a essas três situações em específico, a gente ainda precisa entender um pouco mais agora a nossa representação a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, né? Eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, o Guarani, o Horizontino, o próprio Mirassol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista isso é muito difícil e como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia aí seguramente estar jogando a Série A do Brasil desse ano, questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, então a dificuldade é muito grande. Esse planejamento para a próxima partida para a Portuguesa já? Carpini, esse planejamento para a próxima partida contra a Portuguesa... pensando no grande jogo com o Corinthians? Se já é pensando para o jogo contra o Corinthians. Também na Supercopa, então vocês têm 2 clássicos. E também na Supercopa você vai ter 2 clássicos. Próxima semana. Então, para essa partida portuguesa, o planejamento é já visando a próxima semana? Então essa partida contra a Portuguesa já é um planejamento já pensando na próxima semana. Não, o nosso planejamento é jogo a jogo. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo, né? Hoje, para trás já ficou Corinthians, os clássicos, a decisão. Quando chegar no momento, nós vamos falar sobre isso, entender o que a gente vai ter de melhor, mas vamos passo a passo, de maneira gradativa. O planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início que vai fazer falta na nossa continuidade. Então, para nós não tem Corinthians, não tem Supercopa, nós temos a Portuguesa no sábado, um jogo muito difícil e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também toda essa rotatividade também do elenco. Boa noite. A necessidade de se poupar o Igor Vinícius, né, voltando de lesão. Perguntando sobre a necessidade de poupar o Igor Vinícius. Eu estou com uma formação com 3 zagueiros. Entrou com uma formação de 3 zagueiros. Pode ser mais utilizado. Se o Carpini entende que essa é uma formação que pode ser mais utilizada, essa com 3 zagueiros. Durante o ano, ainda com um pouco de tempo de trabalho, mas não só uma situação emergencial, mas durante a temporada, pelo elenco que se tem hoje. Sem dúvida, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então o São Paulo vai precisar criar alternativas, né? Não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano. E sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva. Nesses 2 jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha muito sólida o ano passado, né? Então
esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo, né? Ainda falta o Arboleda ter a oportunidade de nos ajudar, de participar. Então é uma situação que a gente pode usar, e claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso. Foi muito mais dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, no movimento tático bem tranquilo. Então isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem. Claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo e a responsabilidade não é deles, eles fazem aquilo que a gente combina, que a gente pede, que a gente treina para ser feito. E mediante isso nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo. Então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da nossa temporada. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos. É isso. Essa foi a coletiva. Achei ruim, achei bem sereno. Sim. É tudo muito cedo para cobrar com relação ao Carpini. É mais para cobrar o São Paulo, pelo amor de Deus, melhora o áudio das coletivas. Nossa, cara, Verdade. que coisa horrorosa, é dentro e fora de casa. Ainda essa dá pra dar um migué e falar que é porque tá num estádio improvisado, mas lá no Morumbi também é horroroso. É assim, muito ruim de escutar. Atrapalha muito quem tá do outro lado ali. Está com um celular, um fone de ouvido, que a gente consegue aumentar um pouco mais no computador, mas muito ruim. Mas com relação a ele, gostei. Acho que ele citou até a questão do sistema defensivo. Se você for parar para pensar realmente, não em toda a temporada, mas boa parte da temporada, o sistema defensivo do São Paulo, nossa, eu parei acho que no pior frame possível do Carpini. Mas o São Paulo jogava com Caio Paulista, Beraldo, Arboleda e Rafinha. E a gente em 2 jogos não teve nada a ver com isso as escalações do São Paulo. Por obviedade, o Arboleda ainda não está em condições, Beraldo vendido, Caio Paulista não ficou e o Rafinha também não está em condições. Mas é isso. O São Paulo entregou o que deu para entregar. Uma coisa que eu não consigo entender, que o Carpini falou, é essa questão de controle de carga. Sim, com três jogos da temporada, controle de carga. 2, né? Desculpa, Eu acho dois que ele jogos. quer dizer justamente isso, né? De que assim, São Paulo tem que ter os pés no chão para não tentar que estourar logo no começo aí de um estilo Botafogo aí da vida, né? E a gente começar a perder jogador no decorrer da temporada por causa de um exagero no começo da temporada. Nesse ponto eu vou até concordar, porque, putz, acabei de falar agora há pouco, nada. Para mim, Campeonato Paulista assim é puramente pra gente ter a alegria de ver o São Paulo em campo e talvez você Isso, ó. descobrir algum talento aí nesse meio desse monte de jogador aí diferenciado, que foi o caso, por exemplo, do Galo, que arregaçou ano passado no Paulista, né? Sim. Infelizmente teve a lesão no final ali, mas assim, putz, foi uma grata surpresa do Campeonato Paulista foi o Galopo, né? Quem sabe esse ano a gente também encontra alguma coisa. Uma menção honrosa também vamos fazer, antes que eu esqueça, não falamos no pós-jogo, mas o Ferrarese é o primeiro jogo dele em mais de um ano, ou um pouco mais de um ano, ou um pouquinho menos, mas se eu não me engano, um pouco mais de um ano que ele começa uma partida como titular. A gente fica muito feliz por ele também, aí, assim como o Galopo Jogou bem até. jogou bem. Assim como o Galopo se machucou sério. Então, assim, a gente fica muito feliz e que Deus possa abençoar ele aí com muita saúde aí para ajudar a gente, porque ele tá num setor que o São Paulo tá um pouco carente no momento por causa desse desmanche que a nossa zaga sofreu, né? E o Ferrarese, antes da lesão, ele já vinha muito bem, né? Ah, ele tava bem. Tava bem, Eu não com sei nem, certeza. eu não sei, claro que ele não tem como falar, adivinhar que se o Ferrarese não se machuca, talvez o Beraldo não sei se teria subido. Subido eu acho que teria. Não sei se ele teria sido titular tanto assim, né? Quantas vezes, né? Então eu acho que assim, tudo tem que acontecer no tempo correto das coisas.
E é isso daí. E vamos lá, boas palavras aí, né? Gostei dele falar também que o São Paulo não vai ficar preso a um estilo que é aquele negócio manjado, que o cara já sabe o que você vai Sim. fazer e toda. Então você tem que ter variação tática, com certeza. Hoje o São Paulo tem uma oportunidade de fazer variação do meio campo. O ataque não e a defesa não muito. Mas assim, do meio campo e até as pontas agora aí, o Eric infelizmente não viajou a Mirassol, mas agora com a chegada de Ferreirinha, Eric, com o Lucas, tendo o Luciano também que às vezes ali na ponta, apesar dele jogar um pouco atrás do Caleri ali, no bom sentido, o São Paulo tem alguns jogadores aí que podem fazer, o Nicão agora também, o Wellington Sim. Rato. Então a gente consegue mudar algumas coisas e no meio campo, como a gente fala, agora Galopo, tem o Rames, tem aí o Lucas que também joga às vezes joga um pouco recuado ali, o Luciano, queremos ver o Bobadilha aí. Achei esquisito ninguém ter perguntado nada sobre ele também aí, sobre a estreia dele, mas enfim. E Não, assim, mas o bom é que agora o São Paulo tem opções, né? São Paulo tem opções. Agora o que tá pegando é a zaga, né? A zaga realmente, a zaga e as laterais tá pegando bastante. Hoje um rapaz perguntou na live do Rica Perrone sobre lateral esquerdo e ele foi muito incisivo, concordo com ele nisso também. Tenho muitas concordâncias com ele. Essa é uma de que assim, São Paulo tem dois laterais esquerdos. Se era da base, se não era, São Paulo tem dois laterais esquerdos. Assim como tem dois laterais direitos, na verdade tem até mais, o Moreira é um lateral direito, joga na É. esquerda também, mas é lateral direito. Então tem três, dois. Talvez não seja o que você sonha, mas é o que você tem. Então, a gente tem que apoiar e muito. Mas é isso daí, coletiva curta, não tem muito o que falar. Início de trabalho, início de campeonato. A gente realmente cobrar o que ele fala, que é essas variações, que é o controle, que são as oportunidades que ele vai dar para todo mundo, que ele já tinha falado antes de começar o jogo que não existe São Paulo titular, reserva, alternativo, e sim que ele gosta de trabalhar dessa forma, tendo vários, quase que um rodízio ali, né? Então, a gente tem que cobrar sobre o que ele fala nas próximas partidas e não exatamente o que ele está entregando, porque você não tem como cobrar uma pessoa que chegou há 2, 3 semanas aí. É, não. Então, vamos apoiar, vamos torcer e ficamos felizes aí com essa com esse início de trabalho do São Paulo, que eu acho que o mais importante, principalmente para ele que está chegando agora, é não passar vergonha. É não chegar num jogo contra Ponte Preta, contra Mirassol, agora contra a Portuguesa, que tem lá toda a sua história, mas é um time que está numa remontada aí. Então, assim, é você não passar vergonha, você não chegar num jogo desse aí, tomar olé, torcida gritando olé, você tomar 2-3-1 aí. Então, assim, o mais importante é a gente ter essa calma pro cara chegar e olhar e falar: ah, o São Paulo, você tem que ter um pouquinho de assim, pô, não vai se jogar em cima dos caras, vamos com calma, vamos. Tem que ter esse respeito. O que a gente imagina que o São Paulo tenha que ter dentro do campeonato é respeito dos outros clubes, né? Então, Sim. é isso. E pro São Paulo ter um pouquinho de calma pra jogar, né? Com certeza. Sempre que você vai construindo de pouquinho em pouquinho ali, você consegue ter essa, como você citou, essa calma de você, peraí, calma aí. Olha o trabalho sendo construído aí e tal. Olha, vocês estão vendo que tá mudando certas coisas. Porque se você já chega de uma vez tentando aí e colocar a goela abaixo alguma coisa, você acaba espanando e é muito pior. Você tem razão que a gente tem que pensar dessa forma mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Ficamos aí tristes por não ter sido uma vitória, mas felizes por não ter feito feio. São Paulo não fez feio no jogo. Fica a nossa Jogou indignação bem. porque era para ter sido uma vitória, né? Ok, Sim. o Mirassol podia ter feito um segundo gol, mas até aquele momento ali do gol do Galopo era para ter sido. Como o próprio Carpini falou, mas só um adendo. Independente se estivesse alguém ou não na frente do Muralha, dificilmente algum goleiro ia buscar aquela bola onde foi. Então, Eu falar que foi atrapalhado por aquilo ali, putz, é brincadeira, né? Mas tudo bem. pegar um pouco pesado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.